Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre Qi e suas relações fisiológicas no nosso organismo. Mais um prólogo desse vídeo. Aqui no canal eu estou organizando uma série de vídeos que ajudam a construir e elaborar melhor a ideia dos conceitos básicos da medicina tradicional chinesa. Então vai ter uma playlist aí só sobre medicina tradicional chinesa, em que a sequência dos vídeos será definida de acordo com a construção do raciocínio para a elaboração desses conceitos. Dessa forma, nós podemos compreender melhor como é que funciona o paradigma do que vem a ser a biologia para os chineses. Depois do prólogo, vem um prelúdio. E aqui vale a pena esclarecer dois pontos. Primeiro que esse conceito do Qi, que a gente já havia definido em outros sistemas, ele não está restrito à cultura chinesa. Você vai achar a ideia desse Qi em diversas outras culturas ao longo da história humana. Os gregos chamavam de Eros, os hindus chamam de Prana, os egípcios chamam de Ka, e até pensadores relativamente modernos abordam esse conceito de uma forma bem curiosa. O Spinoza chamava de potência de ação, ou potência de agir. O Freud chamava de libido. O Bergson chamava de elan vital. Então essa ideia sempre esteve presente na construção do raciocínio humano diante da compreensão e da relação com o mundo. Independente do período histórico, todos nós sempre tivemos coração, sempre tivemos pulmão, sempre tivemos intestino, fígado. Assim como, de certa forma, sempre tivemos uma energia que vivifica, que vitaliza esse corpo, que vitaliza essa matéria, caracterizando assim de forma orgânica. Só que isso sempre teve uma conotação um tanto quanto mística, um tanto quanto ocultista. E agora acho que o papel da humanidade, no que tange o desenvolvimento da ciência, no que tange o desenvolvimento da compreensão e da leitura do mundo, é importante elaborarmos um pouco mais esse conceito que sempre esteve presente na nossa história, mas construí-lo de uma forma mais coerente, mais lúcida, sustentando assim não só a subjetividade dessa ideia, mas com a representação disso diante dos padrões acadêmicos. Um outro ponto que vale a pena salientar é que a escrita do Qi, como está aqui, QI, hoje em dia é abordado dessa forma. Foi elaborado há pouco tempo um sistema chamado Hanyi Pinyin, que é basicamente a romanização do alfabeto chinês, a romanização da língua chinesa. Portanto, ainda é comum, como isso é muito recente, você encontrar esse conceito das mais diversas nomenclaturas quando você for pesquisar. Você vai encontrar com TCHI, você vai encontrar com KI, você vai encontrar com CHI. Então, por mais que a escrita seja QI, a pronúncia do conceito é Qi. E como a nossa proposta no canal é vincular essa ideia à saúde e qualidade de vida, nós vamos elaborar melhor esse princípio nas relações fisiológicas dessa entidade ou desse fenômeno no nosso organismo. E provavelmente você deve estar fazendo uma pergunta, Marcos, será que o Qi ele tem outras expressões na cultura chinesa? E na verdade tem. Você vai achar o conceito do Qi presente na arquitetura, como o Feng Shui, por exemplo, presente na astrologia, presente na cosmologia. Então, esclarecido esses dois pontos primários, a gente pode dar início ao Qi e sua aplicabilidade no nosso organismo. Mas antes de chegarmos no Qi propriamente dito, nós vamos entender dois conceitos antes disso. Que são esses dois conceitos, esses dois ideogramas. Um que representa uma entidade chamada Yin e outro que representa uma entidade chamada Yang. E a análise e o estudo dessas duas polaridades opostas, os chineses fizeram através da teoria do Yin e do Yang. E o que é que essas duas polaridades têm a nos dizer? É que se o Qi ele tem a capacidade de se manifestar de formas diferentes no universo e no nosso organismo, ele não pode ser uma coisa única. Sendo assim, é preciso que haja algo intrínseco nesse conceito do Qi, em pelo menos dois polos, e que a interação desses dois polos, em suas formas diversas e variadas, pode fazer com que o Qi se manifeste por ora de uma forma específica X e por ora de uma outra forma específica Y. Em outras palavras, não é possível transformar-se em alguma coisa se não há uma potência latente dessa transformação dentro do seu organismo. Na física, por exemplo, chama isso de potencial de ação. E por mais estranho que isso possa parecer para você, eu trago um exemplo bem prático do que você está vendo agora. Se você está me vendo no computador, por exemplo, nessa plataforma digital, as imagens que você está vendo nesse vídeo não passam da combinação binária entre zeros e uns. Então perceba que nesse eixo da informática, a combinação desses dois aspectos, 0 e 1, em suas diferentes proporções, em sua codificação complexa, ele pode gerar esse universo que você está vendo. E para os chineses é a mesma coisa. A combinação dessas duas polaridades, a combinação desse código binário, ele vai gerar todas as manifestações no universo, inclusive em você. E como nós somos partes integrantes e integradas na natureza, a relação dessas duas forças e suas combinações no seu organismo, elas vão determinar
todas as funções que você tem no seu organismo. Elas vão determinar todas as suas funções, assim como também a sua saúde e assim como também a sua doença. E para que você entenda melhor essa oposição entre esses dois polos, os chineses tinham a referência de leitura do mundo e de construção desse mundo a partir da observação da natureza. Então, para os chineses, tudo que estava no céu, ele expressava a energia Yang, e tudo que está na Terra e próximo à Terra expressa a energia Yin. Portanto, eles diziam que toda energia que ascende é uma energia Yin, e toda energia que descende é uma energia Yang, e que essas duas energias tinham princípios de relacionamentos, dentre os quais você tinha oposição e interação, ou seja, essas duas forças elas se manifestam de forma oposta, mas interagem constantemente. E aqui vale um breve parêntese sobre isso. O que determina a característica Yin ou Yang de algo é uma condição relativa, ou seja, nada no universo é Yin ou Yang. Na verdade, a característica ela depende de alguma referência, ou seja, algo é Yin relacionado a alguma coisa ou algo é Yang relacionado a alguma coisa. Ele não é 100% Yin e nem 100% Yang o tempo todo. Um outro breve parêntese que vale a pena salientar é que o G, na pronúncia do mandarim, ele não é pronunciado. Então, quando você fala sobre energia Yang, não é Yang, é Yang. Um outro princípio de relacionamento dessas duas polaridades é a interdependência. Sendo assim, por definição, uma depende da outra para existir. É como se fossem faces opostas de uma mesma moeda. Isso você vai entender se eu disser para você que você não pode definir o alto sem definir o baixo. Você não pode definir o dia sem definir a noite. Você não pode definir o dentro sem definir o fora. Entenda que são conceitos que são interdependentes. Então, para que haja energia Yin, é preciso que haja energia Yang. E para que haja energia Yang, é preciso que haja energia Yin. Isso é de fundamental e extrema importância dentro do processo fisiológico orgânico, inclusive fisiopatológico. E como nossa relação envolve a saúde e a fisiologia orgânica, podemos dizer aqui que a energia Yin é a energia de matéria-prima, é a energia que serve como substrato para a nutrição do seu organismo de uma forma como toda, e a energia Yang é a representação da capacidade de transformação. Sendo assim, você tem, para o desenvolvimento de sua saúde, a matéria-prima e você tem a transformação dessa matéria-prima. Para que isso se traduza melhor no nosso dia a dia, cabe a exemplificação. Não basta só você se alimentar com a melhor qualidade possível, ter os melhores alimentos orgânicos, se alimentar nas suas porções devidas, beber bastante água, comer bastante fruta, verdura, legumes, suco detox. Isso tudo é uma representação da matéria-prima, ou seja, são os tijolos de construção do seu organismo. E de nada adianta você ter uma boa matéria-prima se você não tem uma capacidade de transformação dessa matéria-prima. Sendo assim, de nada adianta você se alimentar com a melhor qualidade possível se você não tem um sistema digestório capaz de transformar essa matéria-prima em substratos que sejam essenciais para o seu organismo. Isso podemos chamar de metabolismo. Então, acho que através desses exemplos você entende que elas são interdependentes. Uma outra condição é que elas transformam-se mutuamente. Um outro princípio de relacionamento é que elas transformam-se mutuamente. E através dessa transformação mútua é que o somatório dessas duas entidades, é que o somatório dessas duas polaridades, elas vão expressar a ideia do que vem a ser o Qi. Ou seja, o Qi nada mais é do que o somatório da energia Yin e da energia Yang, aqui representada por esse diagrama chamado diagrama do Tai Chi, que vocês devem conhecer como símbolo do Yin e do Yang. Então perceba que é um diagrama que expressa a relação de duas polaridades, onde na polaridade extrema da energia Yin, representada aqui pela cor escura, você tem aqui a semente da energia Yang, se assim eu posso dizer. Que a partir do momento que você chega no máximo do Yin, a semente da energia Yang ela começa a crescer. E a partir do momento que ela cresce, ela torna-se do mínimo do Yang e aumenta até o máximo do Yang, aqui representado pela coloração clara. E dessa forma você pode entender que essas duas polaridades, elas se relacionam mutuamente para formar o conceito do que a gente chama de Qi. E que a depender da proporção dessas duas polaridades nessa entidade do Qi, é que elas vão permitir características distintas e diferenciadas dessa mesma entidade. Como eu disse há pouco, tudo que é Yin, ele é mais matéria. Tudo que é Yin, ele é mais matriz, mais matéria-prima. Tudo que é Yang é mais capacidade de movimento, de transformação, de dinâmica. Então, trazendo isso para a nossa linha de raciocínio na fisiologia, toda a expressão do Yin é uma expressão mais densa. Por exemplo,
Hormônios no seu organismo é uma expressão do yin no seu organismo. O tecido sanguíneo é uma expressão do yin no nosso organismo, assim como os tecidos das suas vísceras e dos seus órgãos, coração, pulmão, intestinos, são expressões yin do nosso organismo. E aspectos mais sutis, aspectos de transformação, são expressões mais yang. Por exemplo, o metabolismo é uma expressão yang do seu organismo, assim como também os seus afetos, suas emoções, seus sentimentos, são expressões yang do seu organismo. Mas isso é só a título de exemplo. Percebam que eu também já esclareci para vocês que o conceito de yin e de yang é relativo. Então, da mesma forma que você vai ter hormônios com características mais yin, você também terá hormônios de característica mais yang, assim como você vai ter emoções de características mais yin e emoções de características mais yang. E, por fim, o quarto princípio de relacionamento, que é o princípio de equilíbrio dinâmico, ou seja, essas duas polaridades, yin e yang, elas interagem constantemente em proporções diferentes. E para isso eu vou trazer um exemplo para você. Imagine você um período diuturno, onde nesse período entre dia e noite, que é a construção do período diuturno, representada aqui pela linha amarela, onde o dia é representado dessa linha amarela para cima, e a noite é representado da linha amarela para baixo. Tendo como exemplo o seu organismo, ao longo do dia, ele tem características mais yang, aqui representada pela cor vermelha. Então, ao longo do dia, o seu organismo ele tende a atividades muito mais dinâmicas. Ao longo do dia, o seu metabolismo está mais acelerado. Ao longo do dia, você está em vigília. Ao longo do dia, são períodos melhores para que você possa se alimentar e transformar, metabolizar os seus alimentos. E ao longo da noite, a sua energia yin ela está mais preponderante, ela está mais expressiva. Então é nesse período onde há reclusão, é nesse período onde dormimos, é nesse período onde nosso metabolismo desacelera. Ou seja, ao longo do período diuturno, o seu organismo ele funciona de formas diferentes. Isso nós chamamos de ciclo circadiano. Sendo assim, o seu organismo, em termos de funcionalidade, em termos de fisiologia, ele difere do período diurno e do período noturno. Então você percebe que para determinar a sua saúde, essas duas energias elas não podem estar estagnadas, elas não têm características rígidas, engessadas. Existe a relação delas em suas proporções, onde uma se expressa em maiores proporções em um período do dia e outra se expressa em maiores proporções no período da noite. É isso que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. E por que a compreensão dessas duas polaridades, do yin e do yang, elas são importantes para a nossa saúde? De que vale a compreensão desses princípios de relacionamentos que acabamos de entender? E qual a sua aplicabilidade no nosso organismo? Ora, se você entende que o Qi é a energia vital que vivifica o seu organismo e que ele depende da interação entre essas duas polaridades yin e yang para se expressar de forma adequada, coerente e saudável, é lícito que você entenda que a relação incoerente e desequilibrada dessas duas forças também trazem ao seu organismo ao adoecimento. Da mesma forma que o Qi, expresso pelas relações entre o Yin e o Yang, de forma harmônica oferecem saúde, o Qi expresso entre as relações do Yin e o Yang desequilibradas oferece ao organismo o adoecimento. E é por isso que a gente precisa entender o que significa basicamente um eixo de harmonia, um eixo de relação harmônica entre essas entidades Yin e Yang. E antes de entrarmos nesse ponto, é importante esclarecermos que esse eixo de relação harmônica é um eixo de relação didática entre as duas polaridades de forma equilibrada, onde elas estão sempre no mesmo nível. O eixo amarelo representa o equilíbrio e a harmonia entre essas duas manifestações. E apesar de haver um equilíbrio dinâmico dessas duas forças no seu organismo de forma constante, a sobrepujação de uma dessas forças ou a deficiência de uma dessas forças denunciará condições sintomáticas desproporcionais, desarmônicas e, por lógica, doentia. Então, temos basicamente 5 tipos de manifestação da relação dessas duas estruturas que podem caracterizar um desequilíbrio harmônico funcional. Em azul, nós vamos ter a representação da energia Yin e em vermelho nós vamos ter a representação da energia Yang. E como o Yin faz referência a uma energia fria e o Yang faz referência a uma energia quente, nós vamos determinar os quadros de desequilíbrio diante de nomenclaturas que caracterizem o frio ou o calor. E mais uma vez, para nós aqui no vídeo, é só uma referência didática de compreensão da relação dessas duas forças. Então, os dois primeiros pontos de desequilíbrio nós vamos caracterizar como frio vazio e nós vamos caracterizar como calor vazio, onde você já deve ter deduzido que o frio vazio, na verdade, é uma deficiência do calor orgânico, é uma deficiência da energia Yang. E o calor vazio, na verdade, é uma deficiência da energia Yin.
Assim como também temos o calor cheio e temos também o frio cheio. Seguindo a mesma perspectiva, o calor cheio é um excesso da energia Yang e um frio cheio, isso, é um excesso da energia Yin. Já começou a pegar a linha do raciocínio. E provavelmente você deve se fazer a seguinte pergunta: se a interação dessas duas energias, ou se a relação dessas duas polaridades, ela é essencialmente dinâmica, ou seja, ela vive mudando constantemente, por que é que essas circunstâncias que nós estamos vendo aqui, elas caracterizam um quadro patológico? E lembre-se que muito do que a gente vai discutir, ele tem por característica o relativismo. E apesar de você ter um equilíbrio dinâmico dessas duas forças, elas não podem contrariar as leis da própria natureza. Se você tiver como exemplo aquele eixo que eu acabei de explicar para vocês de interação dessas duas forças de equilíbrio dinâmico, você vai perceber que no período do dia a tendência é que sua energia Yang esteja mais presente, que sua energia Yang esteja mais sobreposta à energia Yin. E vice-versa, à noite a sua energia Yin é mais presente, ela tem que estar mais sobreposta à energia Yang. A pergunta é, o que é que acontece se você inverter esses fatores? Se ao longo do dia a sua energia Yin estiver mais preponderante, se ao longo da noite a sua energia Yang estiver mais preponderante. Você vai entrar em incongruência funcional, porque você entendeu que o ser humano ele relaciona-se com a natureza e que ele é interdependente dessas manifestações naturais. Sendo assim, você não é uma ilha isolada. Você depende de referências. Você não pode simplesmente determinar as condições que seu organismo deve funcionar. Ele funciona por si só. É uma lei natural. Entenda que seu coração não bate porque você quer. Que seu intestino ele não peristalta porque você quer. Que seu metabolismo ele funciona não porque você quer, mas porque isso é uma lei de condição natural da biologia. É isso que faz com que você permaneça vivo. E assim como as mesmas leis que regem o macrocosmo regem o microcosmo, a partir do momento que entramos em incongruências funcionais em relação a essas leis, o nosso organismo tende ao adoecimento, porque ele vai contra as leis biológicas da natureza. E é isso que caracteriza o quadro de adoecimento do seu organismo. É quando a sua energia Yang, quando deveria estar forte, ela está fraca, ou quando sua energia Yin, ela deveria estar presente e ela está ausente. É quando a sua energia Yang está em excesso, assim como a sua energia Yin está em excesso. Então, nada na natureza que seja desproporcional reflete um quadro de harmonia ou de saúde. Mas perceba que eu falei de 5 quadros que denunciam desequilíbrio e desarmonia orgânica. Aqui eu só citei 4. Foi o frio vazio, calor cheio e frio cheio. O quinto ponto é o que vamos chamar de estagnação. Ou seja, se por natureza essas duas polaridades elas precisam interagir em equilíbrio dinâmico, ou seja, elas precisam mobilizar-se, o que é que vai acontecer quando há estagnação dessas forças? Refletem um comportamento contraditório às leis naturais. Então, quando essas duas polaridades elas se relacionam nessas 5 proporções, em circunstâncias que denunciam contrariedades às leis da natureza, elas expressam sintomas e sinais de que há algum tipo de desequilíbrio orgânico e que, porventura, se não forem cuidadas, sinais como dificuldade do sono, que podem ser expressos pelo calor vazio ou pelo calor cheio, sinais como inapetência, que podem ser expressos pelo frio vazio ou pelo frio cheio, sinais como dores de cabeça, que podem ser representados pela estagnação, sinais como pés e mãos frias, que podem ser representados pelo frio cheio, pelo frio vazio, sinais como irritabilidade e ansiedade, que podem ser representados pelo calor vazio ou pelo calor cheio. Então perceba que eu estou utilizando como exemplo sinais e sintomas que são corriqueiros e que por vezes representam uma fase de adaptação orgânica. E fica aí a sugestão do vídeo no nosso canal de como adoecemos. A descrição está aí abaixo, vocês podem clicar e dar uma olhada nesse vídeo também. O processo de adoecimento. Assim como quadros crônicos de doença que podem ser representados, por exemplo, pelo calor vazio. Normalmente um quadro crônico ele é expresso pela condição de deficiência de uma energia orgânica. Os quadros mais agudos podem ser representados pelo calor cheio e pelo frio cheio. Ou seja, a agudização do processo, eles têm muito mais uma característica de excesso do que de deficiência. Então, por breves exemplos traçados, a gente pôde entender que o modo com o qual essas forças ou essas polarizações se relacionam no nosso organismo, elas podem representar não só a saúde, mas também a doença. E que todo o quadro de tratamento e de diagnóstico na medicina tradicional chinesa, ela depende da compreensão e da leitura desses conceitos. Ela depende da compreensão e da leitura da relação do yin e do yang no corpo. E em posse desse conhecimento, a gente pode passar para a última etapa do nosso vídeo, que é propriamente o desenvolvimento da ideia do que vem a ser o Qi. E assim como existem os princípios de relacionamento das energias Yin e Yang no seu organismo, existem também os princípios funcionais desse fenômeno no seu organismo, que caracterizam as expressões do Qi no seu organismo
existe também uma razão pela qual esse Ti ele se expressa de formas diferentes nesse mesmo organismo. E para isso a gente precisa entender as funções do Ti no nosso organismo. E as funções do Ti, basicamente, são prover, aquecer, defender, fortalecer e controlar e transformar, também conhecido como Ti-Hua. Então, a partir do momento que a gente entende que o Ti é a expressão da relação entre duas energias conhecidas como Yin e como Yang, e que essas duas forças elas interagem constantemente em processos de relacionamento, como oposição e interação, como interdependência, como transformação mútua, como equilíbrio dinâmico, para caracterizar formas diferentes e funcionais dessa entidade chamada Ti, nós podemos exemplificar como esse Ti se expressa no nosso organismo. E veja que aqui embaixo eu coloquei uma linha de espectro de cores, onde nessa linha de espectro de cores nós vamos das cores mais frias às cores mais quentes, onde a polaridade mais quente, representada pela cor vermelha, é de característica Yang, e a cor mais fria, representada pela cor azul, é de característica Yin. E da mesma forma, como diz o ditado, que entre o preto e o branco existem diversos tons de cinza, entre o Yin e o Yang existem diversos tons da vida. Existem diversos tons em que o Ti se expressa no seu organismo. E como entendemos no início do vídeo que a energia Yin ela representa muito mais a matéria propriamente dita, e a energia Yang ela representa a capacidade de transformação dessa matéria-prima, todas as estruturas funcionais no seu organismo elas podem ser encaixadas nas relações entre essas duas polaridades. Estruturas mais densas, como os hormônios, são de características mais Yin, assim como o metabolismo tem uma característica mais Yang. Assim como seus órgãos e vísceras anatômicos são estruturas de características mais Yin, as funções desses órgãos têm característica mais Yang. As suas emoções, como alegria, como tristeza, como raiva, como medo, ela depende de uma relação mútua entre essas duas polaridades. E apesar de elas terem características mais Yang em relação aos órgãos e vísceras anatômicos, existem emoções que são mais Yin e existem emoções que são mais Yang em relação a outras emoções. A tristeza é uma energia Yin, assim como a alegria é uma energia Yang. E mais uma vez eu faço referência aos processos de relatividade desse paradigma. E a interação dessas duas polaridades que vai determinar para os chineses o que eles chamavam de substâncias vitais. Substâncias essas que podem ser traduzidas como Shui, que representa o sangue, o Tianye, que representa os líquidos orgânicos, o próprio Ti, o Qin, que é traduzido por essência, mas essas substâncias vitais nós vamos fazer um vídeo à parte para que compreendamos melhor. Então, o intuito desse vídeo, basicamente, foi esclarecer um pouco mais do que vem a ser esse conceito do Ti nas relações fisiológicas e orgânicas. Como é que o Ti, dependente das relações entre Yin e Yang, podem se manifestar e se expressar no seu organismo. E como isso pode representar tanto o quadro de harmonia e saúde, como um quadro de desequilíbrio e adoecimento. Então, espero que tenha sido útil e nos próximos vídeos vamos elaborar um pouco melhor essas ideias para que possamos ter uma leitura mais refinada do nosso organismo, a título de termos uma leitura melhor não só dos sintomas ou sinais que nosso organismo expressa, nos permitindo assim uma melhor qualidade e capacidade de lidar com as variáveis que controlam a nossa saúde e a nossa sanidade, determinando assim uma melhor qualidade de vida. Tá ok? Então até a próxima.